Olá, pessoal, bom dia. Hoje é a nossa aula do dia 20 de outubro, módulo 4, capítulo 7. Veja só, nós vamos trabalhar sobre a África, diversidade e contrastes. Nós vamos ver que a África apresenta as mais diversidade étnica de que qualquer outro de qualquer outro continente. Então, é uma diversidade, uma riqueza natural, há um contraste entre as populações, a cultura, há um contraste em relação às condições socioeconômicas. Então, a África é um continente totalmente diversificado. Nós vamos estar estudando, aqui o autor coloca para nós o Parque do Quênia. Hein? A gente vê uma vegetação aí pouca, tem aí um rio com poucas águas. Então, são conjunto de países do continente africano que alguns têm mais água, outros não têm, outros têm até floresta, outro clima é desértico, outro não é. Por isso, nós vamos estudar inicialmente os aspectos naturais da África. Esses aspectos naturais da África que nós estaremos estudando aqui são esses aqui, ó: relevo, hidrografia, clima e vegetação. Primeiramente, nós vamos falar desse item aqui, ó: relevo e hidrografia. A África apresenta algumas características marcantes. Em relação a esse mapa aqui do relevo, que vocês estão observando, nós vamos ver que temos aí planalto, planícies, né? Então, deixa eu colocar aqui maiorzinho para vocês verem o mapa. Então, nós temos, a maior parte são planaltos e tem o seu início próximo à costa, enquanto as principais planícies e depressões estão localizadas no interior. Então, aqui nós temos os planaltos e aqui nós temos as planícies. Aqui nós temos cadeias do Atlas, que é uma região de montanhas. Então, a gente observa que muitos rios nascem próximo ao litoral e correm em direção ao interior. E vão cavando aí o seu próprio caminho, né? O que a gente observa também é que alguns rios desaguam em lagos ou em deltas continentais, ou seja, o delta é um tipo de foz onde que forma-se um leque, né, no lugar onde que a água está chegando a outro lugar. E do ponto de vista geológico, né, do continente africano, nós vamos ver grande quantidade de antigos escudos entremeados por bacias sedimentares com jovens cadeias de montanhas. No caso aqui, ele fala ao longo das montanhas Atlas, nós temos aqui, ó, essa região, e temos também aqui na região central o grande vale Rift. Rift significa fendas, né? Então, o grande vale Rift está aqui, rodeado de escarpas e cadeias montanhosas. Escarpas são penhascos, né? São aqueles enormes encostas íngremes que você sobe de um lado e não tem jeito de descer do outro lado. Então, as escarpas são formadas por penhascos e cadeias montanhosas. O Vale Rift, ele apresenta aspectos geológicos bem marcantes, bem diferentes no continente africano. E ele tem um conjunto de falhas tectônicas, né, que foram surgindo aí com milhões de anos. E ao longo desse vale, o chamado Vale Rift, que fica centralizado aqui na parte central, nós vamos ter aí, com muitos anos, fendas e que provocou fraturas, e essas fraturas, gente, deu origem a lagos. E algumas dessas fendas aí originou um dos lagos importantíssimos, que é esse aqui, o Lago Vitória, e aqui o Lago Tangânica. Então, Lago Vitória, Lago Tangânica. As principais bacias hidrográficas da África, a gente destaca aqui o Rio Nilo. Aqui o Rio Nilo, ó. Ele inicia aqui num país
chamado Burundi, e no início aqui do Lago Vitória, e ele vai desaguar no Mar Mediterrâneo. Então, o rio Nilo deságua no Mar Mediterrâneo e ele atravessa o deserto do Saara, portanto, clima desértico. Além do rio Nilo, que é importantíssimo e é um rio muito conhecido, né? Nós temos aqui outros rios, igual aqui o rio Níger, também importante, e o rio Congo, que corta, aqui é também a floresta do mesmo nome, que é a floresta do Congo. Então, nós temos aqui, além do rio Nilo, nós temos o rio Congo, formador da maior planície fluvial do continente africano, e o rio Níger, que é esse aqui, que é o terceiro maior rio em extensão dentro do continente africano. Então, aqui nós temos uma parte de vegetação do Vale Rift e temos também aqui embaixo a visão de uma parte do Nilo e a agricultura. Agora, é importantíssimo a gente estar lendo essa legenda aqui, porque ela traz grandes informações. Então, olha só, prática da agricultura nas margens do rio Nilo, no Egito. As cheias periódicas do rio Nilo, que transportam grande quantidade de sedimento desde o planalto da Etiópia, Etiópia é um país e muito pobre, né? São considerados uma espécie de dádiva pela população do Egito. Então, é uma coisa muito boa. Por quê? Os sedimentos trazidos pelas cheias fertilizam o solo e permitem a prática da agricultura em uma área de ocorrência de clima desértico. Esse regime natural das cheias do Nilo tem sido comprometido em alguns trechos pelas construções de barragem. Então, como o Rio Nilo corta alguns países, eles aproveitam a quantidade de água para fazer barragens para criar hidrelétricas, né? Para ter aí a geração de energia. E aqui a gente observa que nessa parte do Nilo ele está sendo aproveitado por causa da fertilidade, está sendo aí aproveitado na agricultura. Na página seguinte, nós temos aqui clima e formações vegetais. A gente sabe que um depende do outro. Então, nós temos dois mapas também aqui. Esses dois mapas, eles mostram o continente africano, com seus 54 países, e a gente observa que, primeiro, climas e o segundo, vegetação. O autor chama atenção porque ele fala que o continente africano é praticamente cortado ao meio pela linha do Equador, aqui ela, linha do Equador. Mas nós temos também na parte norte o Trópico de Câncer e mais ao sul o Trópico de Capricórnio. Então, grande parte fica na região intertropical, ou seja, entre o Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. O que a gente analisa aqui que na parte norte da África está o maior deserto do planeta, é o deserto do Saara. Se você analisar a legenda, você tem aqui, ó, deserto Saara e o deserto da Namíbia, aqui com o nome de Kalahari. Então, os dois desertos, visualiza sua localidade aqui. Eu tenho deserto com a vegetação de deserto. Aqui eu tenho Kalahari, vegetação de deserto. O clima, aqui no mapa de clima, eu tenho na mesma região o clima desértico e o clima desértico. Kalahari, clima desértico. Saara, o clima desértico. Você vai encontrar o semiárido nessa região aqui, ó, semiárido. Então, o deserto da Namíbia, que é aqui, ele tem a sua existência graças à presença da corrente marítima fria de Benguela. Então, nós temos aqui, por influência da corrente
fria e seca, né, de Benguela, o deserto da Namíbia. Nós temos também vegetações de deserto, estepes e pradarias. Aqui, ó, estepes e pradaria. Esses estepes e pradarias, eles estão na região de clima semiárido e influência do clima desértico também. Então, aqui eu tenho clima desértico, semiárido. A grande parte que nós vamos ver aqui dessa vegetação todinha aqui são as savanas, né? E se você olhar, é o clima tropical. Ainda continuando, fazendo esse paralelo de clima e vegetação, nós vamos ter, ao longo aqui da costa, bem aqui no extremo sul e no extremo norte, nós vamos encontrar vegetação e clima mediterrâneo. Então, vegetação mediterrânea, clima mediterrâneo. Aqui, ó, vegetação mediterrânea e clima mediterrâneo. Bem aqui também a gente encontra o clima mediterrâneo. Agora, a gente observa na página seguinte, nós vamos observar uma floresta. Aqui, uma floresta. Esta floresta, ela está próxima à linha do Equador, predomina então o clima equatorial, tem bastante chuvas, né? E essas chuvas no clima quente vai trazer a formação desta floresta, que é a floresta pluvial do Congo, com as características semelhantes à floresta amazônica. Então, nós vamos ter aqui, nessa floresta amazônica, uma grande biodiversidade, ou seja, grande quantidade e variedades de animais, de vegetação, né? E o autor coloca também que nesta região é cortada aí pelo rio Congo, né? Então, nós temos floresta do Congo, vegetação do Congo e o país que também chama República Democrática do Congo. Né? Nós temos também, próximo aqui na parte central, nessa parte central aqui, onde a gente fala que é o Planalto dos Grandes Lagos, ou ao longo do chamado Vale Rift, o clima é mais seco, tá? E nesse clima seco nós vamos encontrar nessa região aqui, ó, devido ao clima, né, a vegetação típica de savanas. É parecido ao nosso cerrado brasileiro, né? A savana brasileira é o cerrado. A savana, a gente pode observar as características dela nessa foto aqui, ó. Aqui, ó. A savana, ela tem vegetação rasteira, árvores esparsas, né? Não é tudo junta, é igual, por exemplo, a floresta do Congo. E a vegetação da savana é onde nós vamos encontrar vários tipos de animais de grande porte. Por isso que a gente termina a aula de hoje falando sobre a savana africana apresenta diferentes tipos de plantas de acordo com a disponibilidade de água, sendo caracterizada por vegetações arbustivas e árvores isoladas. A savana possui uma grande biodiversidade, incluindo grandes mamíferos como os elefantes, retratados na fotografia na Tanzânia. Aqui termina a nossa aula com um pedido para vocês. Prestem bem atenção nas vegetações, no clima, no relevo, nos lagos, nos desertos e nos países. Tá? Analisa o mapa que tem a divisão territorial, onde que está a Argélia, onde que fica o Congo, onde que fica o Egito, onde fica a Líbia, onde fica a África do Sul, né? Porque nós vamos falar muito da África do Sul, porque quando eu falo
África. Eu estou falando do continente africano. Quando eu quiser falar do país África do Sul, eu tenho que mencionar África do Sul. Boa atividade, um bom dia para vocês. Não esqueça das leituras que eu sempre peço.